Olá, olá, tudo bem, sétimo ano? Aqui é a professora Michele Carvalho. Tô de volta aqui com vocês nessa videoaula para a gente relembrar, né, algumas matérias sobre advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, tá? Concordância verbal também, tá bom? Nesse período aqui, a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu só verificar aqui para falar certinho para você. A apostila 2 e 3, tá bom? Porque a gente vai fazer, na verdade, uma revisão da matéria. Beleza, gente? Daqui a pouco vem simulado, né? Então, vocês precisam se preparar, tá bom? Vamos lá, então? Pega seu material, pega o seu caderno, tá? Pra gente poder revisar todo esse conteúdo aí importantíssimo, tá bom? Eu vou sair aqui um pouquinho e você vai ficar ouvindo minha voz e prestando atenção. Anote tudo, tá, gente? Quando eu falo anote tudo, anote as frases como exemplos, tá? Sublinhe aquilo que tiver que sublinhar, marque, classifique, tá bom? Porque dessa forma você também está organizando, né, mentalmente aí o conhecimento e compreendendo melhor o que a gente está falando, tá bom? Então eu vou começar aqui com você relembrando aí sobre o advérbio, né? O que é o advérbio? Ó, a gente sabe que as classes gramaticais, elas aparecem nas frases, né, nas orações e vão se unindo, não é isso? Uma palavra a outra. Então, o advérbio é uma dessas classes, tá? É uma palavrinha invariável, ou seja, não sofre nenhuma mudança, né, de gênero, tá? De singular, plural, ok? É uma palavrinha invariável que vai modificar o sentido do verbo. Vamos pensar nisso, gente. Por exemplo, se eu digo assim, ó, Aline gosta de sorvete. Não é uma frase simples, comum? Você entendeu, beleza. Aline gosta de sorvete, eu gosto de sorvete, você gosta de sorvete, né? Mas quando a gente acrescenta essa palavrinha aqui, ó, muito. Ah, eu gosto muito. Ou você gosta muito. Ou a Aline gosta muito. Reparou? Essa palavra muito aqui, ó, ela é invariável, tá? Não muda, ok? Ela está ao lado do verbo, ela se refere ao verbo gostar, tá? E ela modifica o sentido como? Ela traz para a ação de gostar uma intensidade, né? A pessoa não só gosta, simplesmente gosta, mas ela gosta muito. Então esse muito, essa palavra muito, traz uma ideia aí de intensidade, tá? Assim como, ó, ela é muito educada, tá? Então a gente tem aqui, ó, muito também advérbio aí de intensidade, ok? Só que aqui, repara, ele está intensificando o quê? O adjetivo, sim. O advérbio também pode estar alterando aí, trazendo esse novo sentido para o adjetivo, tá? Ela não é só educada, mas ela é muito educada, né? E aqui nós temos o que é um verbo de ligação, lembra? Tá? E educada é o predicativo do sujeito. O muito educada, né? A palavra muito acaba sendo o advérbio de intensidade, ok? É a mesma coisa aqui nessa outra frase, ó. A Aline acorda. Acordar é o verbo, né? Nós acordamos muito cedo? Talvez sim, né? Por quê? Para estudar, para trabalhar. Então, esse muito aqui, ó, tá? Que é uma intensidade, também muda o sentido do próprio advérbio de tempo. Porque cedo, pensa, gente, cedo não indica, não traz pra gente a ideia de tempo? Cedo, tarde, não é isso? Então é isso. O advérbio é essa palavrinha, tá? Que vai trazer um novo sentido pro verbo, pro adjetivo e pro advérbio, dependendo da construção aí das frases, ok? Então vamos ficar atento a essas palavrinhas que estão relacionadas ao verbo e o sentido que ela traz
Será que ela intensifica? Será que ela traz uma ideia de dúvida? Será que ela traz uma afirmação, uma negação, né? Será que ela indica um tempo, um lugar? É isso. São as circunstâncias relacionadas ao verbo, tá? Que a gente vai estudar, que a gente vai relembrar, na verdade, ok? Muito bem. Então, se você tiver com o seu caderno aí, ó, anota essa parte, né, importante, tá? Copie os exemplos, faz setinha, organiza seu caderno aí bonitinho que vai ficar mais fácil para você na hora de estudar e de relembrar a matéria, talvez até aí pro simulado, né, gente? Tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, os advérbios, eles são usados para indicar em que circunstância se dá a ação verbal. Olha um outro exemplo aqui. Nós temos aqui um rapaz, né, um pintor, um artista, né, gente, tá? Fazendo uma bela pintura. Então, vamos lá. Se eu digo assim, o artista pintou um quadro, beleza. Frase simples, comum, todo mundo entende, né? A ação que está acontecendo, tranquilo. Verbo pintar, ok? Tá aí comigo? Acompanha aí, presta atenção aqui, hein? Então, vamos lá. O artista pintou o quê? Um quadro, tá? Muito bem. Nessa oração, não temos nenhuma informação específica da circunstância em que se deu a ação verbal. A ação verbal a gente sabe que é pintar. Agora, olha só quando a gente atribui a esse verbo pintar algumas circunstâncias. Veja, o artista pintou um quadro com capricho. Então, olha só, repara, o que a gente adicionou a essa frase? Com capricho, né? Ou seja, o modo como ele pintou. Perceba isso, gente. Perceba o sentido desse acréscimo, tá? Dessa circunstância. Outra frase, ó. Ontem o artista pintou um quadro. Repara, mesma frase. O artista pintou um quadro, só que agora eu acrescentei ontem, tá? E ontem dá ideia pra gente de quê? Tempo, não é isso? Muito bem. Próxima frase. O artista pintou um quadro, ó, em seu quarto. Olha aí, gente. Que circunstância é essa? Que indicação é essa? Lugar, né? Onde ele pintou o quadro? Percebeu? Então, são circunstâncias que a gente vai atribuindo, né? São os chamados aí advérbios, tá? Outro exemplo. O artista não pintou um quadro. Repara, eu acrescentei a ação de pintar agora uma negação, que é o não, tá? Um outro exemplo. Certamente, o artista pintou um quadro. Então, agora eu acrescentei a ação de pintar uma afirmação, certamente. Entendeu? Muito bem. Então, é isso. A gente sempre vai acrescentar ao verbo, à ação, essas indicações, essas circunstâncias, tá legal? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Quando duas ou mais palavras estiverem juntas, trazendo também esse valor aí de circunstância, de advérbio, né? Serão chamadas de locuções adverbiais, tá? Preste atenção. Duas palavras, ó, com calma, duas ou mais, né? Na próxima semana, em casa, tá? Por quê? Porque eles também trazem a ideia aí, o sentido, né, de circunstância. Por exemplo, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Como que ele foi se aproximando? Olha a pergunta que eu fiz. Como? Traz pra gente uma ideia de modo, né? Então, olha só. Com calma ele se aproximou. Poderia falar calmamente ele se aproximou, né? Vagarosamente, tá? Só que quando eu uso uma única palavra, eu estou usando um advérbio. Quando eu utilizo duas, como é o caso aqui, eu estou usando uma locução adverbial, ok? Você vai observar que na locução adverbial vai ter uma preposição, ó, com, na, em, seguida da palavra, tá? Outro exemplo aqui embaixo. Iremos ao cinema. Beleza. Frase simples, todo mundo entendeu. Só que eu acrescento aqui, ó. Quando nós iremos ao cinema? Na próxima semana. Observe
a pergunta, gente, que eu fiz. Quando? Quando? Quando traz ideia de quê? Tempo, né? Muito bem, tempo. Então, iremos ao cinema na próxima semana, indicando aí o tempo em que nós iremos, tá? Locução adverbial. Nos encontraremos em casa. Então, olha só. Nos encontraremos onde? Em que lugar? Ah, em casa, né? Muito bem. Nos encontraremos em casa, tá? Então, casa é um lugar fixo, né? Identifica pra gente o advérbio aí, ou, no caso, locução adverbial, tá? De lugar. Percebeu, gente? É isso. Identifique as circunstâncias. Vai lendo a frase e vai pensando, né? O que ela quer indicar, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Se tiver muito rápido, pausa o vídeo, copia tudo no seu caderno direitinho, ok? E depois você volta, beleza? Muito bem. Estamos fazendo aí, então, a revisão, né? Ó, deixa eu até enquadrar aqui para chamar mais a atenção, né? A locução adverbial, tá? Então, vamos lá. Ok? Então, relembrando, gente, os advérbios e as locuções adverbiais, acompanhei comigo aí em cima, se classificam de acordo com os seus valores semânticos. O que é isso, pessoal? Está relacionado ao sentido. Qual é o sentido dessa palavra nessa frase? Entendeu? Isso traz ideia de quê? Isso é valor semântico, de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de afirmação, de negação, tá? Ok? Então, tá sempre relacionado ao valor semântico. Falou em valor semântico, lembre de sentido, ok? Vamos ver aqui, ó. Conheça alguns dos valores semânticos dos advérbios e das locuções adverbiais. Tempo, e aí nós temos as palavras cedo, tarde, amanhã, sempre, nunca, jamais, no mês passado, numa tarde, às vezes, à noite, ok? E tem outras, lógico, tem muitas outras, tá? Por exemplo, aqui as frases. Os nossos parentes chegarão... Ó o verbo chegar. Chegarão quando? Amanhã. Repara, a gente consegue até identificar pela pergunta que a gente faz, né? Então, se eu digo os nossos parentes chegarão quando? Olha a pergunta, quando? Quando você vai responder o quê? Tempo, né, gente? Você não vai responder o lugar. Você não vai... Não, quando dá ideia de tempo, tá? Então, os nossos parentes chegarão quando? Amanhã. Ok? Ah, chegarão hoje à tarde. Ok? Olha aqui o exemplo, outro. Viajei para a França no ano passado. Olha aí. Também não traz a locução, tá vendo? Não traz a ideia de tempo. Ó, quando que eu viajei? Percebeu? É isso, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos caminhando aí. Pega esses exemplos, tá? Mais exemplos aqui, ó. Vou construir minha casa aqui, tá? Ou seja, olha a pergunta agora como muda, gente. Onde eu vou construir minha casa? Onde? Reparou? Onde? Quando eu pergunto onde, você vai me responder com a palavra que indica lugar. Percebeu? Então, vou construir minha casa aqui. Aqui vai indicar pra gente aí, o lugar, tá? Olha aqui, houve um acidente na esquina, olha aí. Houve um acidente onde? Reparou? Então, a gente utiliza a pergunta e logo ela nos leva, nos direciona ao sentido, tá? Ok? Modo, outra circunstância, ó. A mãe tirou delicadamente o espinho do seu pé. Então, observe, como foi que a mãe tirou o espinho do seu pé, menino? Ah, a mamãe tirou delicadamente. Então, olha só, essa palavra aqui, ó, delicadamente, indica
o modo, né? Como a mãe trabalhou, como a mãe tirou, como a mãe fez alguma coisa. Percebeu? Olha o outro exemplo. Preparamos uma festa para a comunidade. Mas olha só, a gente só preparou uma festa de qualquer jeito? Não. Com carinho, né? Ou carinhosamente. Quando a gente prepara algo com carinho, gente, é prestando atenção nos detalhes, né? É organizando tudo com muito cuidado. É isso. Então existe um modo aí, ó, presente, tá? Essa circunstância que indica o modo. Ok? Deu para entender? Muito bem. Anota aí, hein, pessoal? Coloque os exemplos, tá? Sublinhe os advérbios e as locuções. Puxa a setinha aí para indicar a circunstância, tá bom? Beleza. Intensidade. Olha aí, outra circunstância. Mas é só o muito que indica intensidade? Não, né, gente? Olha aqui, ó. Pouco, bem, mal, tão, tanto, demais, bastante, quase, mais, por completo, em excesso e etc, né? E aí, vamos aos exemplos, ó. Estou cansada demais para sair hoje. Repara, eu poderia falar somente estou cansada. Só que eu acrescento um demais aí, né? E esse advérbio, ó, demais, tá? Se escreve junto, ok? Hoje aí nos Facebooks, nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas escrevendo de muitas formas. E aí a gente precisa ficar atento, gente, tá? Se eu quero indicar aí, ó, circunstância, intensidade, algo que aconteceu muito, então é demais, é junto, tá bom? Estou cansada demais. Demais indica, então, essa intensidade, a ação de estar cansada, tá? Ela comeu, ó, em excesso. Nossa, muito. Olha aqui, gente. Imagina comer isso tudo. Misericórdia, né? Então, a ação de comer pede aí, no caso aqui, né? Essa locução adverbial indicando intensidade, tá? Em excesso, ok? Poderia a pessoa falar somente ela comeu muito, ela comeu demais, né? Ok? Ela comeu bastante, ó, aqui, ó, bastante, tá? Outro sentido, pessoal, afirmação. Ó, afirmação. Sim, realmente, certamente, com certeza, sem dúvida. Repara, temos advérbios e locuções adverbiais, tá? Exemplos. Quem se esforça certamente alcança seus objetivos. Olha aí que legal. E é verdade, né? Se esforçou, se dedicou, certamente você vai alcançar os seus objetivos, tá? Então a palavra certamente indica aí uma afirmação, ok? Aqui embaixo, ó, sem dúvida, este foi o melhor livro que li. Olha aí, tinha dúvida? Não, sem dúvida. Não traz a ideia de uma afirmação? Sim, este foi o melhor livro que li, né? Com certeza, este foi o melhor livro que li, sem dúvida. Percebeu? Muito bom, né? Então anota aí, tá, gente? Negação, ó, temos mais aqui, dúvida também. Vamos ver os exemplos. Negação. Eu nunca faria isso com você. Olha o nunca. De maneira alguma ele será punido. Ó, de maneira alguma, locução adverbial. Ok? Traz a ideia de que? Negação. Ele não será punido, tá? E dúvida? Dúvida, o nome já tá falando, né? Incerteza. Então a pessoa vai usar aí o que? Talvez, provavelmente, né? Acaso, quem sabe. Olha o exemplo. Quem sabe se tudo não acabará bem? Possivelmente haverá prova semana que vem. Então são palavrinhas, né? São locuções e palavrinhas que indicam aí, ó, a questão da dúvida. Não traz uma certeza, tá? Mas
traz uma dúvida, né? Não sei, quem sabe, possivelmente, talvez, tá? Então, também funcionam aí como locução, né? Adverbial ou advérbio, tá bom? Muito bem. Agora aqui, gente, vamos fechando aqui, ó, só recapitulando. As locuções adverbiais são expressões formadas por duas ou mais palavras, como nós vimos, né? Exercem função adverbial. De maneira geral, as locuções adverbiais, elas resultam da combinação de preposição, artigo, substantivo e adjetivo, tá? Então, para você aí não confundir, você pode fazer também essa confirmação aí. Tem preposição? Pode ter artigo? Tem substantivo? Adjetivo? Beleza, locução adverbial. Ou você pode ter também uma preposição, um artigo e um advérbio, tá? Também pode acontecer dentro dessas duas estruturas aí, ok? Anote isso aí, tá bom, pessoal? Muito bem, então falamos de advérbio, falamos de locução adverbial, tá? E aí agora eu quero dizer para vocês que tanto o advérbio como a locução adverbial funcionam, tá? Como um adjunto. Essa palavrinha adjunto, ó, significa o quê? Está junto, né? Então elas funcionam como um adjunto adverbial, tanto o advérbio como a locução, tá? O adjunto adverbial, ele pode ter diferentes classificações de acordo com o que expressa dentro do enunciado, ok? Por exemplo, aqui, ó. Aqui não sobe ninguém. O que nós temos aqui? Dois advérbios, tá vendo? Ó? Aqui, indicando lugar, e o não, indicando negação, tá? Então, esses dois juntos relacionados ao verbo subir, eles funcionam como adjunto adverbial, ok? Olha aqui embaixo. O avião, ele caiu no mar. Qual é o verbo aqui, gente? Caiu. Foi. Aí eu te pergunto, nosso avião caiu onde? No mar. Então eu tenho aqui, ó, no mar é uma locução adverbial, funciona como adjunto adverbial, tá? É como assim, para você não confundir. Classe gramatical. A classe gramatical é a categoria, é o advérbio, tá? Então, você tem as classes gramaticais, ok? Pensa comigo, para tudo para você, presta atenção nisso que eu vou falar para você não confundir, tá? Classes gramaticais são categorias, ok? Vamos lembrar de algumas. Verbo, substantivo, né? O advérbio que nós estamos estudando, tá? Preposição, adjetivo, ok? Não vou falar todas não, só para você sintonizar aí comigo. Classes gramaticais, beleza? Categorias. Agora, essas categorias, essas classes gramaticais, esses advérbios, por exemplo, numa frase, numa oração, relacionado aí ao verbo, por exemplo, ele vai funcionar. Olha só, é uma classe gramatical que funciona, tem uma função. Que função é essa? Ele está junto do verbo. É como se fosse assim, ó, a posição dessa classe gramatical é estar junto do verbo. A posição, tá? Então, caiu no mar. Aí você identifica, bom, no mar indica o quê? Lugar. Então, nessa estrutura aí, preposição mais substantivo, eu tenho o quê? Locução adverbial. Essa locução adverbial funciona como adjunto adverbial. É isso. Tá? Terceira frase. A professora falava pausadamente. Olha só, verbo, gente, qual é o verbo aqui? Falava, né? Ó, verbo falar, ok? Indicando aí o tempo o quê? Passado, pretérito imperfeito, beleza? Como essa professora falava, gente? Como? Olha a pergunta que eu fiz. Como? Ah, então indica o modo, não é isso? Pausadamente, ok. É um advérbio? Sim, é um advérbio de modo.
Qual é a função dele aqui nessa frase? Ele não está junto do verbo? Está. Então, a função dele, ó, é adjunto adverbial. É isso. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Então, anote isso aí, que eu vou passar o slide, tá? Muito bem. Só recapitulando, então, tudo que eu já falei, tá? Adjunto adverbial é o termo que traz aí, né, a ideia pra gente de circunstância, tá? De quê? Do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, tá? O adjunto adverbial, ele é representado por advérbio ou locução adverbial, ok? Exemplos. Ele escolhia calmamente os presentes, ele escolhia com calma os presentes, tá ok? Tá? E aí nós temos as várias classificações: tempo, modo, dúvida, afirmação, negação, ok? Beleza, lugar, tá? Muito bem. Deu para entender, gente? Adjunto adverbial? Deu, né? Tranquilo. Então eu vou fechar essa parte da revisão, tá? E agora eu quero falar sobre rapidinho, porque a gente vai ter outra videoaula também de revisão, tá? E aí eu vou pegar mais a fundo a concordância verbal. Mas só pra gente iniciar aí, qual é a regra geral, pessoal, de concordância verbal? Mudando de assunto agora, né? Saí de advérbio, adjunto adverbial, agora vamos falar de concordância verbal. Então, assim, vamos lá, traz a sua memória. O que que diz mesmo a questão da regra geral de concordância verbal? Verbo concorda com sujeito, tá? Estamos falando de orações, pessoal. Pensa comigo, ok? Então, eu tenho um verbo numa oração que precisa concordar com esse sujeito. Se o sujeito está no singular, sujeito simples, se o sujeito é sujeito composto, ok? E aí tem algumas regrinhas, né? São essas regrinhas que a gente vai retomar e a gente vai rever aqui, tá? Então, no livro 3, unidade 1 e 2, a gente vai fazer a revisão sobre a concordância verbal. Preste atenção aqui comigo rapidinho, ó. Sujeito simples, regra geral. Olha aqui. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Tá? Ok? Número, gente, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Olha os exemplos. Nós temos aqui a primeira pessoa do plural, ok? O verbo precisa concordar com esse nós, lógico, né? Então vai ficar: nós vamos ao cinema, tá? O verbo vamos, ele está na primeira pessoa do plural, para concordar com o sujeito nós. Existem alguns casos especiais? Sim, e um deles é esse aqui, ó. O sujeito... desculpa, esqueci de sublinhar lá em cima, ó, gente, aqui, ó. Sublinha aí também quando você estiver escrevendo, tá? O verbo vamos, concordando com o sujeito nós, ok? Primeira pessoa do plural. Casos especiais, olha aqui comigo. O sujeito é um coletivo, tá? O verbo fica no singular. Então, nós temos aqui, ó, a multidão gritou pelo rádio. Por que gritou no singular? Se está se referindo à multidão, e a gente sabe que multidão é muita gente, né? Mas é justamente por isso, a palavra multidão é um coletivo, ela indica pra gente esse coletivo. Eu não preciso colocar o verbo no plural. Olha como ia ficar estranho, a multidão gritaram pelo rádio, não ia ficar estranho? Então, o correto é o quê? A multidão gritou, tá? O verbo fica no singular, por quê? Porque o substantivo aí, porque o sujeito aí está no coletivo, tá? É isso. Deu para entender, pessoal? Aqui a gente tem o quê? Caso de concordância com o sujeito simples, tá? A princípio é isso aqui, ok? E a gente vai fazer mais revisão de concordância verbal.
que eu vou trazer para vocês numa próxima videoaula, tá bom? Não deixe de estudar, continua aí fazendo os exercícios, copiando aí tudo referente a essas matérias, né? Porque você vai precisar delas aí nas provas que virão, tá legal, gente? Fica com Deus, um beijinho, ó. Tchau, tchau.